Estamos então de regresso para a nossa segunda e última parte do nosso programa de hoje. Em cima da mesa temos o debate sobre a igualdade de género. Rita Batista, falavas precisamente que, de certa forma, para abordarmos esta questão, precisamos de falar em estereótipos, em questões culturais, em pressões sociais. Sim, era mesmo isso que todos temos vindo a debater até agora, que isto é uma questão cultural, social e também de educação, e por isso eu queria realçar aqui o esforço que Portugal tem feito ao longo dos anos, tanto mais que vamos já no 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação. Há uma Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Tem havido por todo o país formações e tem sido incluído na educação das crianças, formações para a igualdade. E temos também o Dia Mundial para a Igualdade, que é comemorado em todo o mundo, e em Amarante também, foi no dia 24 de outubro. E também o nosso município tem feito um esforço, não é um esforço exclusivamente deste governo municipal, mas tem sido um esforço ao longo do tempo também para combater as desigualdades e para também potenciar a inclusão social, combater a violência doméstica, que é um dos flagelos da desigualdade. E eu creio que recentemente houve uma iniciativa, portanto, um evento a assinalar precisamente essa questão da violência doméstica. Da violência doméstica aqui bem perto. A nossa Câmara tem o Gabinete Sem Porquês, tem o Gabinete Bem Me Quer, potencia também e trabalha com a rede social e apoia no projeto Teia Mais, que são projetos que têm como fim apoiar jovens, apoiar adultos, potenciar a inclusão destes, potenciar tudo o que de bom existe no nosso concelho, e só criando aqui um espírito de compromisso entre a autarquia, entre o governo e entre a população, e que ela perceba, quando as pessoas perceberem o que é isto da desigualdade e da igualdade de género e perceberem a injustiça que o mundo se torna quando damos diferente atenção a pessoas que são, no fundo, que são iguais, aí é que sim vamos conseguir mudar mentalidades e mudar o mundo. Muito bem, muito obrigada, Rita, também. Isabel, portanto, falando do que estávamos a comentar há pouco, Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer, certamente, ninguém o duvida ou ninguém põe isso em causa, já muito trabalho foi feito, naturalmente, mas há países em que se calhar o que estamos aqui agora a fazer, que é debater, é abordar esta questão, isto pode até nem sequer ser possível, ou seja, se calhar falar disto é quase uma utopia, não é? Em países... Falando na China, toda a gente sabe que a economia na China é o fator-chave que determina a escolha do sexo. E eu queria aqui só dar um dado. Penso que nos últimos 3 anos foram feitos cerca de 160 milhões de abortos a crianças do sexo feminino. Ou seja, isto tem um impacto tão negativo na própria humanidade, porque em pleno século XXI, onde se fala tanto de direitos humanos, onde se fala da dignidade humana, do direito à vida, estes dados vêm deitar isso tudo por terra, não é? É incrível, é horrível. Sim, a própria política de natalidade, não é? Sim, exatamente, o controle da natalidade. Eu penso que, eu não sei, há uns tempos, corrija-me se estiver em erro, só podia haver um filho único, não é? Se fosse do sexo masculino e depois o segundo, isto é, se fossem 2 meninas, a segunda morria. E depois a forma como eles fazem isso, pôr os bebés lá em câmaras isoladas pronto, enfim, nem vale a pena falar nisso. Portugal, tendo em conta este paradigma, estará muito bem, não é? O fenómeno das desigualdades de género não são um tabu, uma utopia, como referi há pouco. E a sociedade, até a maior parte da sociedade, encontra-se aberta a estes novos diálogos. E já muita coisa foi feita, e nomeadamente em termos laborais já tivemos alguns avanços no que toca, por exemplo, à gravidez, à maternidade e mesmo no apoio à família. Mas, infelizmente, e isto é um facto, esta crise veio agravar um bocadinho todos estes direitos das mulheres. Infelizmente. E nós estamos aqui a esquecer de uma situação que eu gostaria aqui de falar, que é o facto das empregadas domésticas em casa. Vou-me debruçar um bocadinho mais sobre este assunto, porque em Portugal cerca de 7,2% destas mulheres
são empregadas domésticas. Toda a gente sabe que esta profissão é uma profissão quanto precária, que é caracterizada pelo atraso nos pagamentos, por vezes não se respeitam os descansos ou até mesmo as folgas semanais e a ausência de pagamentos à própria Segurança Social, e mesmo a lei aqui discrimina esta situação. Porquê? Porque vem-nos dizer, por exemplo, que nos primeiros 5 anos de trabalho o trabalhador tem apenas direito a 50% do subsídio de Natal. Aqui temos um fator discriminatório. E depois diz-nos que o contrato de serviço doméstico pode caducar por insuficiência económica do empregador. Ou seja, a mulher fica, quer dizer, o empregador fica sem dinheiro, a mulher de um dia para o outro fica sem dinheiro. O que é que vai fazer à sua vida? Não tem direitos, não tem um plano B, assim a bem dizer. E depois esquecemos, e outro dado que eu também gostaria aqui de referir, é que a maior parte das mulheres, e também aquela ideia de que as tarefas domésticas são das mulheres, estão responsáveis pelos menores, pelos filhos, ou até mesmo por pessoas que são dependentes, falo de deficientes ou pessoas que não têm uma autonomia. E na maior parte das vezes elas são obrigadas a abandonar a sua carreira, e o regresso ao mundo do trabalho é de certa forma uma miragem. Ou seja, é como eu tinha dito no início, é tudo uma questão de estereótipos. É necessário desconstruir todas estas situações e mudar a mentalidade das pessoas e percebermos que nós somos iguais, todos somos seres humanos, apesar das nossas condições biológicas, todos temos o direito a estar na sociedade, a ter uma carreira igual, a ter uma participação na vida política igual, a ter um pagamento igual, para trabalho igual, salário igual, como dizia o Domingos. E penso que é urgente esta situação e, na minha opinião, acho que não são precisos aqui em Portugal 81 anos para esta situação melhorar. Em relação a isso, eu tenho uma atitude bastante otimista e acho que num prazo muito mais curto, esta igualdade vai ser alcançada. Muito bem, muito obrigada. Domingos, o que é que podemos dizer em jeito de conclusão, digamos assim, sobre este tema? Portanto, em jeito de resumo, eu destacaria 3 pontos muito simples. Primeiro, o facto de, à medida que aumentamos o nível de escolaridade das mulheres, parece que o diferencial salarial também aumenta. É algo que se parece com um paradoxo. Depois, outro paradoxo que deixo aqui no ar é o facto de, mesmo em profissões muito feminizadas, o diferencial salarial também se verifica. Outra questão, quando estamos em situações de recessão económica, os diferenciais salariais agudizam-se. Portanto, é muito provável que estes últimos anos esse diferencial tenha aumentado. Dizer que o aumento do salário mínimo em 2007 trouxe efeitos positivos nesta redução do diferencial salarial e esperemos que o aumento do salário mínimo que foi aprovado em 2014 também venha a trazer esses efeitos positivos. Depois deixar aqui 3 notas, medidas para combater a desigualdade, que são medidas que são trazidas por um estudo feito pela Helena Araújo, é uma investigadora social que tem muitos anos desta matéria, e deixaria aqui 3 notas. Ela identifica que, para combater as desigualdades de género, nesta questão do trabalho e do diferencial salarial, ela diz que se deve intervir em políticas de promoção da igualdade, que se deve intervir na educação para a cidadania nas escolas, que se deve, enfim, implementar aquilo que nós falámos há pouco, que é a tal partilha de responsabilidades entre mulheres e homens, aumentar a qualidade do nível cultural das empresas e aumentar o nível das políticas públicas de apoio às famílias. Portanto, são estas notas que deixaria aqui em jeito também de sugestão sobre esta matéria. Muito bem, muito obrigada. Algumas ideias, sugestões, medidas, se assim quisermos, que poderiam ajudar a combater este fenómeno, se assim quisermos dizer. Hugo Peixoto, notas finais sobre o tema, por favor. Bem, depois do que temos falado, acho que estamos todos basicamente de acordo no caminho que teremos de percorrer. E como base para a minha conclusão, eu acho que a evolução, se lhe poderemos chamar assim, tem de partir sempre, na minha perspectiva, do fator cultural. Nós só conseguimos alcançar este nivelamento, esta inversão da desigualdade, quando conseguimos superar vários aspectos de cariz cultural que estão de tal maneira enraizados na nossa sociedade que, mesmo que numa primeira instância e numa análise mais
mais aprofundada, nos apercebamos que eles são efetivamente incorretos, no nosso cotidiano eles passam por nós como sendo factos consumados. Nem questionamos muitas vezes estes dados que o Domingos nos trouxe aqui, por exemplo, das diferenças salariais, muitas das vezes nem questionamos. Passa-nos ao lado, no fundo. É porque passa-nos ao lado, nem nos apercebemos dessas situações. Eu acho que muitas políticas que já foram tomadas mesmo a nível da nossa autarquia, como a Rita falou anteriormente, que vêm já do passado e que devem ser mantidas, para que aos poucos consigamos efetivamente atenuar, se não colmatar completamente com estas desigualdades sociais. Muito bem, muito obrigada. Rita, como é que conseguimos combater e erradicar esta desigualdade de género para podermos então aí sim falar em igualdade? Mas porque é de facto muito importante nós combatermos aqui a desigualdade de género e passa também por combater a violência doméstica, combater o tráfico de seres humanos, que foi um tema que não conseguimos aqui abordar por falta de tempo, mas que também se insere nesta temática, e criar condições para que todas as pessoas, independentemente do género, possam aceder a qualquer cargo e ter um vencimento que não varie consoante o seu género feminino ou masculino. Isto só se faz educando e criando condições para que as pessoas possam conciliar a vida pessoal, profissional e familiar, seja através de uma flexibilização do horário de trabalho, seja através do aumento de serviços de apoio a idosos e dependentes, o aumento de ATLs e de apoio às férias de crianças em período escolar. De resto, peço desculpa por interromper, mas, portanto, esta lei que o Governo está a preparar, julgo que ainda não foi aprovada, mas está a ser debatida, da questão da maternidade, o alargamento dos horários do ATL, portanto, poderá ser uma boa forma para eu creio que sim. intervirmos nesta matéria? Porque muitas vezes muita gente tem muita dificuldade e as mulheres sentem-se também limitadas em aumentarem o seu horário de trabalho ou dedicarem-se com outro afinco, que seja, porque têm essas responsabilidades das pessoas que têm em casa e claro, a seu cargo. Mas fala-se, lá está, do teletrabalho, para o caso da mulher o teletrabalho, que é mãe, do banco de horas, uma concentração de do horário de trabalho, mas tudo isto é complicado, tem de haver aqui uma alteração de mentalidade também ao nível do empregador, porque esta eliminação das desigualdades de género é uma questão de direitos humanos também. Porque nós não podemos tratar de forma diferente aquilo que é igual. E é também uma questão de eficiência, porque se nós potenciarmos todos os nossos recursos humanos, vamos ser muito mais eficientes a nível global. Muito bem, muito obrigada. Isabel, para terminarmos. Então, eu vou dar aqui 2 ou 3 ideias muito básicas. Primeiro, falaria então do que é que se poderia fazer para, de certa forma, alterar esta situação. Acho que temos que começar por investir na própria educação e na socialização do género. Temos que desconstruir os estereótipos de género, tal como eu tinha dito anteriormente. A própria corresponsabilização nas casas, através da divisão de tarefas, na lei da parentalidade, um conjunto de equipamentos sociais que, de certa forma, apoiem mais as mulheres e as famílias e, por fim, uma maior vigilância nas empresas, nomeadamente no âmbito da contratação, e incentivando a que, de certa forma, contratem mulheres. Para terminar, citaria apenas Rien Voyer, que escreveu em 1998 que haveria então 3 condições essenciais para que as mulheres se pudessem afirmar na sociedade. Dizia que a primeira é que teria que haver uma divisão igual do trabalho entre os sexos. A segunda, que é uma condição de mobilização vertical. E a terceira condição, que é mais essencial, que nos diz que a divisão igual das tarefas domésticas e o cuidado de todos os dependentes têm então que contribuir para uma cidadania ativa e paritária, que só podem ser conseguidas, e volto aqui a frisar e dou aqui mais ênfase a esta parte, se as mulheres decidirem partilhar nas tomadas de decisão. E por isso, algumas condições e exigências psicológicas são necessárias, daí esta transformação da mentalidade, ir aqui à raiz da questão e desconstruir tudo isto. Muito bem, muito obrigada a todos também. Uma questão cultural, sobretudo, e também de mentalidades, é o que fica, digamos assim, no essencial do nosso debate. Muito obrigada pela vossa companhia. Voltamos para o próximo programa. Até lá, continuo na companhia da RFM.